Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas e com todos. Antes de tudo, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez esse convite para brindarmos juntos um pouco da cajuína. Termos esse contato de corações nas reflexões que giram em torno do pensamento de Jesus e de Kardec. Quando esse rio caudaloso une os irmãos do Maranhão e do Piauí, estreitando os laços que fortalecem a família espírita, a grande família espírita de que tratava o codificador de Lyon. Não poderia deixar de registrar a minha profunda gratidão de estar aqui e ser tão bem acolhido por estes corações profundamente amorosos. Meu muito obrigado. Para darmos início às nossas análises em torno do tema que nos foi proposto, gostaríamos inicialmente de trazer um pensamento de Zygmunt Bauman, da qual ele, na obra Medo Líquido, nos leva a ponderar a respeito dos elementos que compõem essa paixão em específico. E ele inicia dizendo que o medo, ele se pauta inicialmente na sombra. A sombra, ela é um símbolo do desconhecido. Ela é a escuridão. E quando nós desligamos a luz, não temos condições de nos localizar, de nos perceber ou notar aquilo que se encontra em um ambiente que nós não conhecemos. E isso muitas vezes nos atormenta. Porque não sabemos onde estamos, se existem ou não existem perigos. O que vem, segundo Bauman, gerando um medo muito próprio da espécie humana, que ele chama de medo líquido. É um medo diferente da experiência das outras espécies que vivem neste planeta. Um cão, por exemplo, o seu medo é concreto. Ele só tem medo quando ele percebe concretamente o perigo. Nós não. Nós registramos medo de atravessar a rua até quando não passa carro. Nós pontuamos os nossos medos de não ser ou de ser assaltado, ainda que não haja perigo concreto algum, porque assistimos na televisão que alguém passou por aquela experiência. Os cães não, eles podem assistir na televisão pessoas jogando pedra nos cachorros, mas eles só terão medo quando concretamente a iminência do perigo existir. E um outro ponto que Bauman nos traz à reflexão é que o conhecimento por si só é insuficiente de afastar o medo. Eu posso estar num quarto escuro,
e ligar a luz, agora vejo, mas isso não quer dizer que o meu medo deixou de existir. Porque eu posso ligar a luz e encontrar um leão no meu quarto. Era melhor ficar com a luz desligada. Liguei a luz e encontrei um leão. O que fazer? Então, Bauman pontua que não basta conhecer quando nós não sabemos o que fazer, como agir, como proceder diante de uma situação que nos pareça perigosa, diante do desconhecido, seja na sua dimensão concreta, seja na sua dimensão do facere. O que fazer diante daquela situação? E aí nos surge a necessidade de duplo conhecimento. Conhecer aquilo que nos cerca e saber o que fazer diante daquilo. E a fé trata a respeito disso. E para darmos início, nós gostaríamos de propor uma situação-problema, para que nós pudéssemos imaginar-nos dentro desse problema e buscássemos na prece, na oração, a inspiração para resolver o problema, para visualizar a solução do problema e os meios para alcançar essa meta. Estejamos preparados porque o nosso trabalho será hoje coletivo. E a primeira situação, problema que eu proponho é a seguinte. Nós nos encontramos em uma embarcação no meio do Oceano Atlântico. E de repente aparece uma tempestade, um furacão, um tornado impiedoso, e a embarcação não resiste. E nós começamos a viver aquele momento do naufrágio. É noite, faz frio. Nós não conseguimos ver nada, porque as luzes do barco se apagam pela falta de um motor que garanta energia. Ouvimos apenas gritos. As palavras ostentam medo. De repente, nos vemos na água. E continua tudo escuro. E, num ato de desespero, alcançamos um pedaço de madeira. Nós nos seguramos. Os gritos vão passando. E a ideia que nos surge é que, pouco a pouco, as pessoas vão desencarnando. Estamos ali, em silêncio, aparentemente sozinhos. Apenas nós, a chuva, a tempestade, a escuridão e um pedaço de madeira. E agora a experiência espiritual. Nós vamos fechar os olhos por 1 minuto e vamos buscar inspiração no alto para que, inspirados, nós saibamos o que acontecerá e o que nós vamos fazer para que aquilo que visualizamos aconteça. Vamos fechar os nossos olhos por 1 minuto.
podemos retornar. E é bem possível que nessa rápida experiência, cada um tenha visualizado algo muito íntimo. Alguém pode ter visualizado a desencarnação em sua beleza mais magistral. Alguém pode ter visualizado o seu avô, o seu bisavô aparecendo e recebendo o neto ou filho, ou bisneto, de braços abertos, naquela noite que agora não é mais escura. Alguém pode ter visualizado a sobrevivência. E o meio para a sobrevivência, o sacrifício e a renúncia. A fome, a sede, ao longo de muitos dias. Outro pode ter visualizado um milagre. De repente, a tempestade cessa, o sol brilha e barcos chegam para salvá-lo em uma situação completamente inesperada. E cada um poderia, obviamente, narrar uma experiência muito própria. Allan Kardec, quando se debruça a respeito do conhecimento por meio da fé, ele nos diz que, como inspiração divina, aquele que tem fé consegue ver as metas e os meios necessários para alcançá-la. E nele não há dúvidas. E nele não há uma só ideia que ostente uma possibilidade de não haver êxito naquela meta. Mas há, obviamente, um cuidado que o codificador faz, de que nós não confundamos a fé com a presunção. Porque, sob uma ótica materialista, obviamente, muitas vezes, a meta que nós queremos é de permanecer encarnados. Essa é a meta que nós queremos, muitas vezes. E nós não propomos uma visualização daquilo que eu quero, mas de uma inspiração divina. O que Deus quer de nossas vidas. O que Deus me inspira naquele momento. O que é diferente daquilo que eu quero. E muitas vezes aquilo que eu quero é a base presunçosa estabelecida pelo ego. Muitas vezes astuto, que se vale do discurso da fé, quando na verdade não passa de capricho, querendo alcançar o desiderato inferior. Vamos para uma segunda experiência. Agora, nós vamos incorporar personagem Abraão. Abraão, segundo o livro Gênesis, da Torá, atribuído a Moisés, teve o seu filho Isaque com aproximadamente 100 anos. Então não percam as esperanças. E quem não puder, adote. Com 100 anos. E quando Isaque já era um jovem, o filho que ele amava, já que o filho de Agar
se afastou com a própria escrava que se relacionou com Abraão. Então havia sobrado apenas Isaque. Deus chama Isaque, segundo a letra da obra Gênesis da Torá. Deus chama Isaque, pede a Isaque que sacrifique o próprio filho. Isaque vai até Moriá, como havia determinado o seu Deus, e que quando lá chegasse, ele apontaria o monte onde ele gostaria que Isaque fosse sacrificado, fosse entregue em holocausto a ele. Indicado o monte, ele sobe com o filho, e o filho leva a lenha, ele leva a instrumental necessária para atear fogo na lenha. E de repente o filho, que não era tolo, pergunta assim ao pai: pai, cadê o cordeiro que o senhor vai sacrificar? E Abraão, cheio de fé, segundo o texto, diz a Isaque: quando lá nós chegarmos, Deus nos apresentará o cordeiro. E quando ele chega lá, o filho prepara a madeira, e depois que a madeira está preparada, ele amarra o próprio filho, coloca sobre a madeira seca, toma de uma faca para matar o próprio filho. Vamos parar a história aqui. Vamos agora fechar os nossos olhos e imaginar que cada um de nós é Abraão. E que Deus pede que nós sacrifiquemos os nossos filhos. Peçam inspiração divina sobre o que fazer. 1 minuto de reflexão. Talvez essa segunda experiência tenha sido um pouco mais difícil. Porque essa segunda experiência é uma contradita a um pedido a priori de Deus. É uma contra-argumentação. É uma inspiração em que se espera um pleito contrário à exigência, à requisição do próprio Deus. Søren Kierkegaard, grande filósofo e teólogo dinamarquês, que viveu no século XIX, teve a oportunidade
de publicar uma obra intitulada O Temor e o Tremor. E ele se debruça sobre duas questões que lhe eram importantes nessa passagem da Bíblia: a ética e a fé. De um lado, a ética que diz, e já dizia à época de Abraão, que os pais não devem matar os seus filhos. Do outro lado, a fé que Abraão tinha no Deus dos Hebreus, nesse Deus único. E essa fé era a fé que ele teve quando saiu da sua terra para ser um estrangeiro em outras. Era a mesma fé que ele tinha quando leva o seu filho para o sacrifício. Aqui, Kierkegaard chama na sua obra de fé cega. Vamos para uma terceira experiência. Paulo de Tarso, ainda Saulo, se encontra com Jesus na estrada de Damasco. E ele busca a verdade dentro de uma dimensão de Bauman, de onde ele está e o que ele deve fazer, em uma pergunta que se torna inesquecível aos cristãos: Senhor, o que queres que eu faça? Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer essa pergunta a Jesus e esperar a resposta por 1 minuto. Se não vem 1 minuto é porque não vem mais, a gente vai interromper o momento. E agora nós vamos pensar sobre estes 3 momentos. Nós não vamos perguntar para que cada um fale de sua experiência, para que nós não percamos os poucos minutos que temos para refletir sobre isso. Mas o que nós temos para pensar inicialmente da primeira experiência é de que nem todo o saber é alcançado pela razão. A razão é um elemento avançado do nosso processo de conhecimento. Mas há limites epistemológicos para a razão.
A própria ciência não se dedica a todos os saberes. Existem saberes que são objeto de estudo da arte, objeto de estudo da religião, objeto de estudo da filosofia. E alguns a ciência reconhece que é incapaz de avançar sobre eles. Eis que uma situação de naufrágio, onde nós temos uma diversidade de invariáveis, das quais nós não dominamos, como: será que eu vou me afogar? Será que um peixe vai morder o meu pé? Será que virá um salva-vidas, um barco salva-vidas a tempo de me resgatar? Será que eu vou encontrar uma outra pessoa com uma madeira maior? Há um número de invariáveis tão grandes que é impossível para a razão nos deixar claro o que vai acontecer a partir dali. Racionalmente, na situação em que nos encontramos, é muitas vezes impossível nós definirmos o que acontecerá. A grande pergunta é: a razão é o único instrumento que nós temos de saber? Será que é possível saber com algo que esteja para além da razão, que seja supra-racional? Nesse aspecto, o espírito Galileu Galilei, na obra A Gênese, através do médium Camille Flammarion, nos traz uma informação interessantíssima a respeito do tempo e da eternidade. Ele nos diz que o tempo é uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. É uma medida relativa porque ela varia de orbe para orbe. Ora, se o tempo ele varia em razão do movimento de rotação e de translação do nosso planeta, e se esse movimento é diferente em Marte, em Júpiter, naturalmente o tempo em Júpiter e Marte é contado em uma medida diferente desta medida adotada na Terra. E eis que nessa dimensão de relatividade do que seja o tempo, Galileu Galilei apresenta um outro elemento que transcende ao tempo, que ele chama de eternidade. E que Allan Kardec, de forma muito sábia, após propor na questão número 3 do Livro dos Espíritos, ser Deus o infinito, recebendo como resposta dos Espíritos que aquilo seria um pensamento incompleto, propõe mais adiante que Deus não tem como atributo a infinitude e sim a eternidade. Deus é eterno. Porque a eternidade, diferentemente do tempo, ela é incontável, porque ela é um grande todo, do qual, muitas vezes, nós não conseguimos vivê-lo. Segundo Hermínio de Miranda, na obra Memória e o Tempo, nós estamos presos nessa linha do tempo em um momento chamado presente. Para trás existe o passado, para frente, o futuro. E nós estamos nesse ponto estrangulado por essas duas forças, passado e futuro, nesse ponto estrangulado chamado presente. E para que pudéssemos visualizar, Hermínio de Miranda nos propõe imaginar uma linha e colocarmos nessa linha uma cartolina cortada, onde pudéssemos ver apenas um ponto dessa linha através de um pequeno corte na cartolina. Isso é o presente. Mas ele vai mais além e nos diz: imaginemos nós que por algum motivo qualquer a gente tenha condições de fazer um corte mais na frente. Nós veríamos a linha no futuro.
E se pudéssemos fazer um corte para trás, veríamos um ponto do passado. E se pudéssemos abrir a cartolina em uma parte maior, veríamos o tempo para além do presente, em um espaço muito mais dinâmico. Mas sem a cartolina, não existiria para nós nem passado, nem futuro. Tudo seria o presente. Os espíritos puros, mais próximos de Deus, têm a percepção de mundo sob a ótica da eternidade. Jesus, por exemplo, quando escolhe Judas, já sabia que aquele haveria de traí-lo. Quando escolhe Tomé, já sabia que aquele duvidaria das palavras de Maria de Migdol. Ele, quando se encontra com os discípulos, já sabia da dedicação de cada um, ao ponto de escolher Pedro, o mais difícil, a quem ele chama de pedra, para ser a base de equilíbrio da sua igreja, das comunidades que surgiriam a partir dali. E de tempos em tempos é possível olharmos essas brechas. Essas brechas, seja por permissão sempre divina através dos espíritos que nos mostram. E temos condições de receber como inspiração divina nas palavras de Kardec uma certeza que está no futuro, uma meta a ser alcançada e todos os meios para atingi-la. Porque nós não a conhecemos racionalmente, mas para quem vê a eternidade como um grande presente, ela sempre esteve ali. E é tão interessante essas experiências de fé, porque quando nós ouvimos pessoas que naufragaram e sobreviveram, estavam cheias de fé, elas diziam, eu não sei explicar, mas eu não tinha a menor dúvidas de que eu sobreviveria. Eu trazia essa certeza dentro de mim, eu não consigo dizer como, mas eu sabia que no dia seguinte eu estaria com os meus filhos. Que no dia seguinte eu encontraria os meus amigos e que nada aconteceria comigo. Mas não se trata de uma presunção, se trata de uma certeza que não vem pelas provas exigidas pela ciência. Porque a ciência, desde Francis Bacon, ela é sustentada na experiência metódica e na justificativa que se sustenta na prova. E a fé é um saber que não passa por isso. A fé é uma certeza que não passa pela experiência empírica, que não passa pela análise racional dos resultados da experiência empírica. E, mesmo com todos os cuidados da ciência, lembra o codificador na introdução do Livro dos Espíritos, os homens que se dizem mais sábios erram. E a ciência se refaz a cada dia, porque com todos esses cuidados, os erros se multiplicam ao infinito. E isso não é um menoscabo à ciência ou ao conhecimento racional.
mas é uma chamada de atenção de que este não é a única forma de saber humana. Nós temos outros tipos de conhecimento. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, ele acreditava que a fé se pontuava com uma propedêutica da própria razão. À medida que ela se mostrava como um saber não racional e que mais tarde haveria de ser confirmada pela razão. E que a fé precede naturalmente a razão para Santo Agostinho. E ele nos lembra que essa fé está tão inata no processo que precede a razão, que as crianças, de forma não racional, têm fé na autoridade dos seus pais. Elas acreditam nos seus pais, mas essa crença não é uma crença racional. Essa não é uma certeza racional. E elas, se forem instadas a se manifestar, não conseguem explicar racionalmente. Porque confiam completamente na decisão tomada pelos seus pais. E essa é uma das análises que Kierkegaard traz. No momento em que Abraão confia cegamente na ordem do seu Deus de sacrificar o próprio filho. Ainda que não lhe pareça o mais correto. Ainda que não lhe pareça o mais lógico. E, obviamente, como nós alcançamos o patamar da razão, Allan Kardec, trazendo esse discurso da fé cega, analisada por Søren Kierkegaard, pontua em o Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé, ela precisa de uma base racional. De que ela precisa de um alicerce sólido, ainda que não seja dela a razão em si mesma. Que não seja dela o conhecimento a partir da empiria e da razão. E nessa perspectiva, Allan Kardec constrói o pensamento espírita em uma estrutura racional e firme, porque há sistemática, a fim de que nós pudéssemos erigir a nossa fé a partir daquela pedra. Daquele ponto firme que é pautado na própria razão. Mas ele não limita o saber espírita ao saber racional. À medida que, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos chama a atenção de que, para o conhecimento da parte material da ciência espírita, basta a observação. O homem de saber, o homem erudito, é capaz de compreender e é capaz de entender a parte material da ciência espírita. Mas a parte essencial, ou seja, a essência, o seu âmago, esta exige um certo grau de sensibilidade, uma maturidade do senso moral, donde ele conclui que jovens recém-saídos da adolescência conseguem apreender este pensamento de forma mais clara do que alguns acadêmicos.
mostrando que há um saber para além da razão, porque essa maturidade e esse grau de sensibilidade é construído ao longo das experiências. E, obviamente, invertendo o pensamento de Santo Agostinho. Allan Kardec chega, inclusive, a pontuar que quando nós temos as experiências de vidas passadas, podemos trazê-las de volta sob a ótica da fé. Quando nós olhamos a meta e os meios para atingi-la, porque este conhecimento está inato. Mas como ele não foi apresentado naquela experiência existencial de forma racional, ele é classificado ou tido como um ato de fé. O que me chama a atenção na experiência de Abraão analisada por Søren Kierkegaard, primeiro, quanto ao ancião Abraão, é um diálogo que Sócrates estabelece com Eutífron, quando ele vai ao fórum procurar informações do seu processo. Encontra Eutífron, um velho amigo, teólogo, religioso, que estava abrindo um processo contra o seu pai, porque o seu pai teria assassinado o empregado. Então Sócrates lhe pergunta sobre a piedade. E Eutífron, num curto diálogo com Sócrates, começa a debater um ponto filosófico importante sobre isso. A piedade, ela é boa porque os deuses definiram o que é piedade, ou os deuses gostam da piedade porque ela é boa em si mesma. O que, na verdade, Sócrates trazia a reflexão de Eutífron é: o que é certo é definido a partir da sua crença religiosa. É a sua crença religiosa que definirá o que é piedade, que definirá o que é virtude. Ou as virtudes são o que são, e por serem boas, todas as religiões a aceitam. Então Sócrates propõe essa reflexão. E o dilema vivenciado por Abraão é também analisado por Kant na obra Religião nos Limites da Simples Razão, onde Kant pontua que é possível fazer o bem e o que é certo, independentemente da crença religiosa. Ora, se matar não é bom, independentemente de qualquer religião, todas elas só serão boas e dignas de serem seguidas quando apregoarem que nós não devemos matar a quem quer que seja. E esse era um ponto filosófico, ético e religioso enfrentado por Kierkegaard. Mas o que mais me impressiona não é a fé de Abraão, porque para mim a fé de Abraão naquele momento é uma fé cega. O que me impressiona é a fé de Isaac, que ninguém analisa. Porque se Abraão tinha mais de 100 anos, Isaac era um jovenzinho. Se ele corresse, o pai não pegava. Mas ele já vinha sondando o que o pai poderia fazer há algum tempo. E mesmo assim não foge do pai. Porque de alguma forma trazia em si a certeza do cumprimento do dever de agir conforme
as ordens do seu pai e de que o seu Deus, que era o mesmo Deus do seu pai, não deixaria que mal algum lhe fizesse. Observemos que neste ponto a fé precisa estar de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está expressa em suas leis. E se aquilo que se chama de fé vai de encontro à vontade de Deus, ou ela é uma fé frágil, ou ela é mera presunção de capricho, do qual todos nós precisamos nos resguardar para a nossa transformação moral. Porque à medida que ela se clareia e nós descobrimos como agir e como fazer, a calma nos invade. A perseverança toma conta de nós, como aconteceu com Paulo de Tarso. Nossa terceira experiência. Porque a experiência de Paulo parecia ser uma experiência que ia de encontro à razão do seu tempo. E não era apenas para gregos, judeus e romanos, mas também para cristãos. Porque muitos cristãos deixaram de caminhar ao lado de Paulo, porque não viam atitude racional em Paulo. Porque a cada cidade que Paulo chegava para pregar, para falar do Evangelho de Jesus, uma minoria se reunia ao redor dele. A grande maioria o perseguia, o apedrejava, o escarnecia. Ele saía de lá com a alma vilipendiada. Mas quando ele, muitas vezes fugido da cidade ao lado apenas de Barnabé, seguia para um outro lugar, ele saía de lá tão entusiasmado como quem dissesse: cumprimos o dever, aqui nascerá uma igreja. Racionalmente, nenhum cristão diria: olha, não vai nascer uma igreja nenhuma daqui. Você falou para 3 pessoas, uma multidão te perseguiu e tu sai entusiasmado porque vai surgir uma igreja, uma comunidade cristã, e ele via o resultado da comunidade e via que os meios eram aqueles. Mas quando os meios não puderam mais ser aqueles, ele continuou vendo a meta e as cartas se transformaram no meio. E víamos um homem cheio de fé, com uma certeza absoluta do resultado de suas ações e de que a meta seria indubitavelmente alcançada. Analisamos nessas 3 experiências a fé sob o enfoque de nossa pessoa, de nossa sobrevivência, de nossos instintos. Vemos a experiência da fé diante de uma religiosidade ou de uma crença cega e sem fundamentos éticos. E vemos uma experiência de fé de quem consegue olhar o resultado das ações no trabalho do próprio Cristo. Em que nível de fé nos encontramos? O que move as nossas atenções? As nossas vidas pessoais? Dos nossos filhos? Das nossas crianças? Falamos em fé quando a doença invade o corpo dócil de um recém-nascido, a quem nutrimos a afeição à conta de um filho ou de um neto.
A nossa fé já se dimensiona para se sustentar em alguma crença? Ou a nossa fé já transbordou ao ponto de operar ações aparentemente impossíveis em nome de Jesus? Percebamos que em todas as experiências há uma dimensão de contato com o transcendente. Seja nas lágrimas e na prece de uma mãe que ora por seu filho. Seja na dimensão de um religioso que questiona e que analisa se a sua crença é um objeto de fé ou precisa ser pensado. Ou na dimensão daquele que se entrega por completo a um trabalho de transformação do mundo. Kardec, quando pontua os diversos sentidos de fé, e ao estabelecer que o Espiritismo como crença é uma fé raciocinada, ele mais na frente vai além e diz: precisamos pensar na fé para uma ótica além de todas as religiões, onde seja possível conhecer as coisas espirituais, independentemente do nome que damos à nossa religião. Porque isso é a vivência da fé. E nós temos estes exemplos extraordinários. Há um amigo do movimento espírita, que a grande maioria já conhece, André Luiz Peixinho, e ele foi voluntário no Hospital de Irmã Dulce, em Salvador. E ele foi voluntário por muito tempo, estabeleceu certa intimidade com a Irmã Dulce, uma pessoa que ele nutria um grande carinho e uma grande admiração. Além de respeito, é claro. Mas, ao longo do tempo dessa vivência no hospital, ele percebeu algo muito curioso. Todo final de ano, o hospital concluía o exercício financeiro e fiscal no vermelho. Todo final do ano estava no vermelho. Raramente se tinha dinheiro até para pagar o 13º dos funcionários. E todo ano seguinte, ela aumentava uma ala do hospital. Tinha alguma coisa, sob a ótica da razão econômica, e aí eu trago para um discurso racional, tinha algum problema racionalmente não resolvido. Não resolvido. Como é que algo que termina com um déficit, com um passivo superando um ativo, consegue aumentar a sua estrutura física, o seu patrimônio anualmente? E ele, então, se valendo dessa intimidade, resolveu, em um desses momentos, perguntar pessoalmente para a Irmã Dulce: irmã, ele que tem um conhecimento racional inegável, 3 graduações, mestrados, doutorados, pós-doutorados, livre docência, pergunta à Irmã Dulce: como é possível algo que está no vermelho aumentar ano a ano? E ela respondeu o seguinte: meu filho, eu faço tudo o que posso. Tudo que é possível eu faço para que este hospital cumpra o dever, o mistério que lhe foi atribuído.
Mas quando eu não consigo mais, eu converso com ele. Eu sento, chamo ele para a razão, chamo ele para uma conversa olho no olho e digo: Senhor, eu já fiz tudo que eu podia. Os filhos são teus. Eu não tenho mais o que fazer. É hora de tu dar teu jeito. Agora é contigo, Senhor. E ele ouviu aquilo ali de forma encantada e perguntou a ela: ele já faltou com a senhora alguma vez? Nunca. Ele nunca faltou comigo. Nunca um empregado saiu daqui sem um salário, ainda que não tivesse dinheiro em conta. Ele sempre deu um jeito. Porque eu nunca tive dúvida de que esse trabalho não é meu, é dele. Eu só sou empregada na mão dele. Eu nunca tive dúvida. E Divaldo, então, confirma essa experiência de André Luiz Peixinho, quando conta que certa vez irmã Dulce estava em um desses exercícios financeiros concluindo no vermelho, quando o cantor Roberto Carlos lhe liga. Era amigo pessoal dela e dizia: irmã, como é que estão as coisas? A senhora está bem? Disse assim: olha, não estão bem. O que é que está acontecendo, irmã? A situação é essa. E ela então apresentou o débito que ela tinha. E ele responde do outro lado: não é mais um problema. Estou mandando cheque para a senhora. E todas as vezes que ela tinha a sua conversa com Deus, a resposta do alto vinha. E é tão interessante quando nós analisamos a questão de fé sobre essa ótica, porque nós estamos em uma instituição espiritualista e não materialista. Quantas vezes incluímos a prece e a fé como instrumentos na economia de uma instituição espiritual? Vejamos que a fé de Paulo alcança tudo isso. Porque ele precisava de recursos para fazer as viagens. Ele precisava se alimentar e dormir nas cidades em que ele chegava. E ele nunca teve dúvidas. E quando ele foi preso, ele responde aos cristãos que indagavam se ele de fato fala em nome de Jesus, por que Jesus não lhe tira da prisão? E ele diz: oh, meus amigos, meus irmãos, se eu estou preso, é porque essa é a vontade do Cristo de Deus. E se essa é a vontade de Jesus, é dela que eu haverei de escrever. Não havia dúvidas. Havia uma fé tão ampla e gigantesca em Deus, que nada abalava a certeza das suas ações. Nada abalava a certeza da meta e das ações que ele realizava. Mas a palavra fé, como bem lembra Tomás de Aquino, vem do latim fidelis, que significa fidelidade. Fidelidade. O que é necessário para estabelecer uma relação de fidelidade? Fidelidade é uma relação de confiança. Fidelidade é uma relação de intimidade. Porque para os hebreus da época, não havia relação mais íntima e mais fiel do que a de noivos. Por isso ele se apresentava como noivo.
Quem aqui tem fidelidade, ou em outras palavras, confia, tem fé, ao sair de casa, em deixar a chave da sua casa com o primeiro transeunte que encontra na rua? Chega para o transeunte e diz assim, eu vou fazer uma viagem, eu vou ter que ir a Parnaíba dar uma palestra, eu não queria deixar a casa sozinha, você poderia ficar na minha casa, tem comida na geladeira, cuide de tudo, quando eu voltar nós nos acertamos. Seu nome não sei, mas não tem problema, eu confio em você, achei você muito simpático na rua, passando, com esse jeans azul, você só pode ser uma pessoa muito boa. Quem faz uma coisa dessa? Ninguém. Porque quando nós vivemos o problema do naufrágio, nós vivemos o problema da doença do filho que está na UTI, nós não confiamos em Deus. De repente, Deus é apenas uma pessoa que passa em frente à rua, da qual não temos nenhuma intimidade. Confiamos em nossa mãe, em nosso pai, porque temos intimidade com eles. Conversamos com eles. Falamos, mãe, eu estou com um problema. Para Deus, nós geralmente nos dirigimos com todos os títulos que distanciam. Meu mestre e Senhor. E a gente vai enchendo de títulos. De títulos. Eu me recordo uma vez, quando eu trabalhava na Assembleia Legislativa do Maranhão, um deputado se aproximou de mim e disse assim, Fábio, todas as pessoas me chamam pelo nome, você é o único que me chama de excelência. E eu respondi a ele, para que não haja intimidade. Nossa relação é de trabalho. E eu analisei a intimidade de irmã Dulce para com Deus. Que lindo. São teus filhos, Senhor. Eu já fiz o que eu pude fazer. Agora é contigo. Uma intimidade de alguém que conversa com Deus diariamente. De alguém que está com Deus todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Nós não confiamos. Com quem nós não convivemos. Então é preciso conviver com Deus para ter fé em Deus. Para termos essa certeza dessas inspirações que nas palavras de irmã Dulce nunca nos faltam. Nunca nos faltam. Sempre vem a mensagem. E estes momentos que precederam as nossas reflexões foi para nos chamar a atenção que nos momentos graves de nossas existências temos poucos hábitos de falar com Deus. E por conseguinte de receber dele a inspiração do que acontecerá ou de como nós devemos agir. Talvez nós tivéssemos medo de acender uma lâmpada e encontrar um leão no quarto. Mas será que não houve profetas que estiveram na cova dos leões e não tiveram o menor dos medos, porque traziam a certeza ignota de que nada lhes aconteceria? Ou daqueles que foram para a arena morrer nas labaredas de fogo ou sob os ataques das feras, mas iam cantando, porque não tinham a menor das dúvidas de que entrariam nos portões da eternidade, recebidos pelos irmãos cristãos que lhes precederam a grande viagem.
Onde está a nossa fé? Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer às montanhas, lancem-se ao mar e elas obedeceriam. Poderíamos dizer, mesmo a uma figueira que não dá frutos, que não engane mais ninguém, e seque, para que ninguém pense que ela tenha frutas. Poderíamos imaginar que um pequeno grão de fé poderia nos levar a expulsar os maus espíritos dos sofredores, conduzi-los a uma paz temporária ou permanente, de acordo com as suas próprias decisões. Que nós poderíamos nos oferecer a Cristo como servos. E nem mesmo as mais pesadas intempéries serviriam de obstáculo para alcançarmos o fim a que nos dedicamos. Esse é o saber que transcende a razão. Esse é o saber de que trata Allan Kardec. Essa fé que muitas vezes nos falta. Porque se ela foi vista entre os romanos, naquele centurião, da qual nenhum filho de Jerusalém se igualou, também entre nós. É muito mais fácil ver fé forte e sustentável fora do movimento espírita do que dentro dele. Que nós possamos refletir conosco mesmo a respeito de nossas relações com Jesus, de nossas relações com Deus, e lembrar que fé sem obras é morta. Porque a fé não é apenas um conhecimento concreto, como é a razão, mas é um agir para se alcançar um fim. E porque a fé é um agir, é que os Espíritos nos disseram que ela é mãe da esperança e da caridade. Porque onde está a fé? Aquele que a tem, não só está cheio de esperança, como espalha essa esperança no coração dos homens. Como ele tem esse conhecimento de como proceder. O proceder da fé está na própria caridade. E age, e faz o bem. Porque não tem dúvidas de que essa é a ação que deve ser feita. E se, dentro dessa tríade teologal, apresentada por Paulo, no versículo 13 do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, nos restam a fé, a esperança e a caridade. Se a maior delas é a caridade, a mãe de todas é a fé. E é assim que ela pode nos transformar. Porque do mais simples homem ao mais erudito, ambos podem estar cheios de fé. Como também pode faltar nos momentos mais inglórios. E nada como o exercício para dela termos os frutos necessários. E quando nós, na visão de Santo Agostinho, alcançarmos a razão que pouco a pouco o Espiritismo nos apresenta, perceberemos
que aquilo que chamamos de um simples ato de fé jamais fugirá das leis da natureza. Jamais fugirá das leis de Deus. Seja pela ação do próprio magnetismo do médium, seja pela ação dos espíritos que vêm ao chamado daqueles que a trazem na alma. E para concluirmos as nossas reflexões, trazemos à baila uma experiência de um amigo, João Pinto Rabelo, que quando foi visitar o túmulo de Allan Kardec, em Paris, se apercebeu de algo muito curioso. Havia uma multidão de pessoas acendendo velas, ajoelhadas, oravam. Uma pequena parcela de espíritas, uma multidão de pessoas das mais diversas religiões. E como médium vidente, ele começou a ver espíritos desencarnados atendendo. E eles atendiam um, atendiam outro, atendiam outro. E ele disse assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão atendendo essas pessoas? Vocês estão alimentando uma crença que não existe. Daqui a pouco elas vão dizer que foi milagre de Kardec e vão pedir a canonização de Kardec. E os espíritos responderam, nós não somos atraídos por bustas, mas pelo pensamento firme daqueles que vêm aqui orar. E se é aqui que estão os doentes, é aqui que nós devemos estar. E naquela multidão, pessoas falavam dos seus testemunhos de cura ante o túmulo de Kardec, cheios de fé, porque não conheciam os meandros da razão do mundo espiritual. Mas era aquele pensamento em Cristo, aquele amor inconfundível, aquele que não exige mais provas, aquele que não precisa mais da empiria, porque já sabe que Deus, o Pai de todos nós, está em todo lugar e cuida de cada um individualmente. Já é o suficiente para acionarmos as forças mais potentosas do universo na transformação do mundo. E que se nós assim agirmos, cada um se transformará em um facho de luz, o que levará à concretização das palavras de Gandhi. Um único homem bom é capaz de neutralizar o ódio de milhões. E que nós possamos, como homens de fé, espalharmos a esperança pela caridade, na certeza de que o reino de Deus será construído aqui. Muita paz.